Amados, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém? Devido ao decreto municipal da Prefeitura Municipal de Betim, que determinou o fechamento das igrejas, nós estamos aqui fazendo essa transmissão de um assunto que nós já começamos a falar há algumas semanas atrás. Na verdade, há uns 2 meses atrás, nós começamos a falar sobre as 70 semanas de Daniel. E já falamos, no princípio, fizemos um resumo geral. Depois demos sequência de falar sobre o pequeno chifre, que era o antigo Epifânio. Falamos também sobre o decreto de Ciro. E o texto que nós lemos foi esse, Daniel capítulo 9, versículo 24 e o versículo 25, que diz assim: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós começamos a falar então sobre as 70 semanas de Daniel, e um assunto que por muitos é deixado de lado, que quando saiu o decreto do grande rei Ciro para que houvesse a restauração de Jerusalém, com a saída então de Zorobabel para reedificar Jerusalém, mas encontrou grande oposição. Passaram-se anos, vários governadores foram enviados, vários sacerdotes foram enviados, e até então nem a muralha e nem o templo tinham sido concluídos. Passaram-se 90 anos, ou seja, da saída do edito de Ciro até a ida de Neemias para restaurar as muralhas de Jerusalém, haviam passado-se 90 anos. Neemias, um resumo geral, ele estava em Suzã, trabalhando como copeiro de rei. Veio Anani, um dos seus irmãos, vindo de Jerusalém, e relatou para ele a pobreza em que Israel se encontrava. Eu não quero aprofundar muito nesse assunto, porque essas e as outras mensagens estão no nosso canal no YouTube, e havendo interesse, você pode acessar o nosso canal e rever essas mensagens. Então ele se dispôs a orar ao Deus do céu. E a Bíblia diz que ele orou aproximadamente 120 dias, ou seja, 4 meses em oração, e aguardando uma oportunidade para falar com o rei. Primeiro ponto, todos os dias Neemias, ele entrava diante do rei. Ele era copeiro do rei. O que era copeiro? Muitas pessoas equivocadamente diz que Neemias era um escravo no palácio de Assuero. Não, Neemias não era um escravo. Ele era um amigo, porque essa profissão era uma profissão muito perigosa e por sua feita ela era muito bem remunerada. E Neemias tinha um relacionamento tão bom com o rei que ele só estava aguardando a oportunidade. Aí de repente o rei olha para ele, vê ele meio triste e pergunta para ele. Ele então pede ao rei cartas para ir para retificar Jerusalém, porque se você ler lá em Neemias, você vai ver que ele diz para o rei: como não posso estar eu triste? Se a cidade dos meus pais estão destruída, os sepulcros estão de ruínas, a cidade está com a sua muralha queimada, as suas portas queimadas a fogo. Então o rei o deu carta, e ele então foi para reconstruir as portas, a muralha, o templo, a adoração. E cada uma das portas tem um significado único.
Nós já falamos sobre a primeira porta, que é a porta das ovelhas. Restaurar a porta das ovelhas significa restaurar a adoração, restaurar o sacerdócio. Explicamos também que no tempo do cativeiro em Babilônia não tinha templo, não tinha sacerdote. Foi instituído chefe de sinagoga, ou seja, a pessoa mais influente daquela região, daquele bairro ou daquela comunidade, ela era intitulada como chefe de sinagoga. Só que chefe de sinagoga não é ministério. Chefe de sinagoga não é unção. Chefe de sinagoga era apenas um cargo da pessoa mais influente da comunidade. E vimos que, restaurando a porta das ovelhas, nós encontramos também que há a restauração do sacerdócio. Ou seja, quem restaurou a porta das ovelhas foi o sumo sacerdote Eliasibe. E Eliasibe significa o Senhor restaura. Ou seja, a porta foi restaurada, pelo Caim Godol, ou seja, o sumo sacerdote. A porta das ovelhas era uma porta que não tinha ferrolho, uma porta que não tinha tranca. Que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus, ele é a porta da salvação. E a porta da salvação, ela sempre permanece aberta. A porta da salvação não tem travas, tem guardas. Ou seja, o Espírito Santo é o guardião da porta das ovelhas. Nos tempos antigos, os guardas da porta das ovelhas, eles ficavam atentos, porque somente podia passar ovelhas pelaquela porta. Não podia passar bode, não podia passar novilho, era simplesmente as ovelhas para o sacrifício. Hoje vamos falar sobre a porta do peixe, restaurando a porta do peixe. E eu também quero ler com você Neemias, capítulo 3, e o versículo de 3 ao 5. Nos diz assim a palavra de Deus. E a porta do peixe edificaram os filhos de Rasenaá, o qual a emadeiraram, e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras, e seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mezebabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná, e ao seu lado reparou os tecoitas. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Amém? Olha, porta do peixe. A porta do peixe, a palavra peixe em grego é a palavra íctus. Íctus, que as suas iniciais forma-se a frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quando se fala de peixe, fala de expansão e movimento, ou seja, multiplicação, mover-se rapidamente. Eu quero aqui também fazer a colocação sobre o significado do nome dos homens que edificaram a porta do peixe. O primeiro nome que nós lemos lá em Neemias, do versículo 3 ao 5, é Rasenaás. Quem era Rasenaás? O nome dele significa luz. O segundo homem que também atuou na construção, da porta do peixe é Meremote. Meremote significa altura, elevado, exaltado. O terceiro homem, Mesulão. Mesulão significa amigo. O terceiro homem que trabalhou
na edificação da porta das ovelhas, da porta do peixe, Zadok. E o significado do seu nome é reto, justo. E tem os tecoitas, os filhos de Tecoa, que significa firmes. Olha, todos esses nomes traz uma alusão ao nome de Jesus Cristo. Jesus, ele mesmo disse que era a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, certo? Jesus, ele foi elevado, ele foi exaltado nas alturas. Jesus, ele é o verdadeiro amigo. Jesus, ele é reto e justo. Jesus, ele é firme. Ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Então, Deus, na sua presciência, ele já pré-estabeleceu, ou seja, a cada uma dessas pessoas já havia sido pré-selecionada por Deus para restaurarem a porta do peixe, e sabendo já Deus que o nome de cada um deles teria algum significado com o seu filho, o Salvador do mundo. Como nós falamos aqui já, peixes, íctus, significa movimento. Movimento. Nós falamos sobre a porta das ovelhas, que pela porta das ovelhas somente podia entrar as ovelhas. Mas, quando falamos da porta do peixe, era uma porta de entrada e uma porta de saída. Nós fomos chamados ao Evangelho. Fomos até Jesus e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus nos chamou ao Evangelho. E quando entramos em Jesus, porque ele disse lá em João 10, eu sou a porta das ovelhas. E nós passamos por Jesus. Agora nós temos acesso à salvação. Mas Jesus, ele nos chamou apenas para sermos salvos. A salvação, ela tem que ser compartilhada. E nós podemos ver isso, que o Evangelho, ele é relacionado com o peixe. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele chegou para Pedro, para o seu irmão, para João e para Tiago, ou seja, Pedro, André, Tiago e João, e disse para eles assim: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homem. Mas espera aí, como assim pescadores de homem? Vamos entender. Pedro, Tiago e João e André, eles eram pescadores por profissão. Eles eram profissionais na área da pesca, viviam da pesca. E todos nós, por mais leigo que a pessoa seja no assunto, ela sabe que no momento que eu pesco um peixe, o que vai acontecer com aquele peixe? Ele vai morrer, porque eu vou tirar o peixe da água, eu vou tirar o peixe do seu habitat natural. Se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. Mas Jesus estava dizendo para eles assim: olha, eu vos chamei, vinde após mim, eu estou vos chamando, para que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas no grego tinha um significado diferente que nós temos hoje. Quando Jesus disse para eles assim: eu venho após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Ele estava dizendo: vocês vão pescar homens no lodo, para que esses homens vivem. Fazer uma pescaria no lodo, para que os homens pudessem viver. Podemos exemplificar. Alguns anos atrás, eu vi uma reportagem na região do Pantanal, região do Amazonas, quando na época da cheia, os rios se transbordam e formam-se várias lagoas naturais, e com a seca abaixa e aquela água vai secando, mas muitas espécies de peixe
que estão ali naquelas lagoas, elas iriam morrer. Aquelas espécies iriam morrer. Mas existem os pescadores, homens, que vão a esses charcados, ou seja, essas poças de lamas que estão secando. Eles pescam os peixes que estão ali condenados à morte, porque em alguma semana aquela água vai secar. Em vez deles consumirem aquele peixe, ou levarem esses peixes para o comércio, eles levam esses peixes para o rio, para que esses peixes vivam. Eles levam esse peixe novamente para o rio. Isso foi o que Jesus estava dizendo para os apóstolos. Ele disse para eles: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Olha, os homens estavam cegos, os homens estavam sem direção, e Jesus, como a luz do mundo, ele queria que os apóstolos trouxessem os homens ao conhecimento da verdade. Amém? Como dissemos que peixe fala de expansão e movimento. Olha, em questão do evangelho, você, nós fomos chamados e comissionados por Cristo para ganhar almas. Em Mateus capítulo 28, Jesus ele diz: ide e fazei discípulo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer um discípulo? Fazer discípulo não é ganhar uma alma para Jesus. Muitas pessoas equivocadamente pensam que fazer um discípulo, eu preguei, às vezes eu aceito alguns convites, vou pregar em alguma igreja ou em algum congresso, e às vezes eu faço um relatório, eu preguei e ganhei 10 almas para Jesus. Ganhei? Eu conheci alguns anos atrás um pregador, um congressista, que ele fez o relatório durante um ano que tinha ganhado 7.000 almas para Jesus. Ganhou? Será que tinha ganhado mesmo? Irmãos, anunciar o evangelho é mais do que um dever, é uma obrigação. Nós temos que pregar o evangelho, ainda que é tempo ou fora de tempo. A palavra discípulo, fazer um discípulo, é fazer alguém igual. É você sentar com a pessoa, é você conversar com a pessoa, é você estudar a Bíblia com a pessoa. Há uns anos atrás, eu auxiliava em uma grande igreja, aproximadamente 650 membros, uma grande igreja, mais 120 congregados. Esses 120 congregados eram filhos de crentes e pessoas não convertidas, ou seja, novos convertidos. E o pastor havia me separado para estar ministrando o discipulado na igreja, ou seja, preparar novos membros para a igreja. Teve uma certa feita que o pastor entrou na sala, tinha 70 alunos. Ele falou: mas vamos batizar muita gente esse ano? Eu falei: não, você não vai batizar muita gente esse ano. Ele disse: mas tem 70 pessoas aqui na sala? Eu falei: sim, pastor, tem 70 pessoas. Mas o que estão liberados é 20. Ele: como assim 20? Eu falei: esses 20 que vão descer as águas, o senhor pode colocar eles para lecionar na escola dominical, pode colocar eles para pregar em culto ao ar livre, o senhor pode colocar eles para dirigir culto de mocidade, para pregar na igreja à noite, para dar ensinamento, porque esses 20 que estão descendo as águas, eles estão tão preparados quanto eu. E alguns deles hoje são pastores. 5 desses 20 são pastores. Outros são auxiliares, superintendentes de escola dominical. Alguns são diáconos. Outras são esposas de pastores, ou líderes de conjuntos, tipo de oração, mocidade. Porque não adianta, nós temos que trabalhar fazendo discípulo. Fazer discípulo é pegar alguém, trabalhar com ele, para ele ser igual. E o evangelho, irmão, ele tem essa característica como um peixe.
Peixe, nós já falamos que é de movimento, é de expansão. A igreja primitiva viveu esse chamado de uma maneira tal que, em pouco tempo, a igreja expandiu e conquistou o mundo todo. Primeiro, após a ressurreição de Jesus, ele esteve com os discípulos por aproximadamente 40 dias e disse para eles assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E mais, ide por todo mundo, né? E pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Mas esse sinal hão de seguir aos que crerem. Em meu nome, eles expulsarão o demônio. Falarão nova língua. Imporão suas mãos sobre os enfermos e os curarão. E se comerem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum. Lá em Atos, ele deu orientação também aos discípulos e disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram 10 dias esperando a promessa do Pai. E a Bíblia diz, em Atos, capítulo 1, versículo 15, que estavam ali reunidos aproximadamente 120 irmãos, no momento da descida do Espírito Santo. E quando houve a descida do Espírito Santo, na próxima referência que nós temos, em Atos capítulo 2, versículo 41 ao 44, a Bíblia diz que já 3.000 almas já tinham aceitado Jesus. A terceira referência nós vemos em Atos capítulo 4, versículo 4, que o número dos irmãos já haviam crescido para 5.000 almas. Ou seja, eles viviam a urgência do Evangelho. E passaram mais algum tempo. Lá em Atos capítulo 8, o escritor de Atos Apóstolos, o evangelista Lucas, ou Lucas, o médico amado, ele fala que era uma grande multidão. Ele havia desistido de contar quantos cristãos já havia na Palestina e nas cidades adjacentes. Em Romanos, capítulo 15, do versículo 19 ao 23, o apóstolo Paulo diz que não existia mais lugar onde o evangelho não havia sido pregado. Peixe fala de movimento, ou seja, restaurar a porta do peixe é restaurar a evangelização, é restaurar o comprometimento com a palavra, é restaurar, a urgência de pregarmos a palavra de Deus. Um relato histórico, os irmãos terem uma conclusão de como a igreja primitiva expandiu nos dias da igreja primitiva. Em 50 anos, na Palestina, 500 mil de pessoas já eram cristãs. Apenas na Palestina, ou seja, na região ali do Oriente. E a palavra cristão, naquela época, era diferente da palavra cristão hoje. Como assim, pastor? Eu explico. Hoje é bonito ser cristão. Se um ator ou uma atriz famoso ou famosa, ou um jogador de futebol, ele declarar na mídia que é cristão, automaticamente muitos fãs daquela pessoa se declaram cristão. Mas não houve mudança de vida. Não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que a diferença daquela época é quando a pessoa era considerado cristão,
E trazendo aqui uma interpretação na íntegra da palavra cristão, a palavra cristão significa pequenos Cristo. As pessoas eram testemunhas de Cristo. As pessoas viviam como Cristo viveu. As pessoas falavam como Cristo falou. E as pessoas estavam com uma convicção tão grande que elas estavam prontas para morrer em defesa do Evangelho, ou em defesa da sua fé, ou em defesa de Jesus Cristo. As pessoas, elas se declaravam cristãs. E ao mesmo momento um alvo era desenhado no seu peito, nas suas costas. Porque foi instituído o culto ao imperador. As pessoas tinham por costume, andando na rua, encontravam uma com a outra, levantavam a sua mão e diziam: César é o Senhor. Mas o cristão, quando ele andava pela rua e encontrava com alguém, que esse alguém levantava a mão e dizia: César é o Senhor, o cristão do outro lado levantava a sua mão e dizia: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. E aquele cristão, muitas vezes ele era preso, era condenado à morte. Ele era julgado nas arenas para lutar contra gladiadores. Eles eram colocados na arena para lutar contra leões, contra lobos. Muitos e muitos cristãos foram deslacerados. Muitos e muitos cristãos foram queimados vivos. Vou dar um exemplo aqui do imperador Nero. Às vezes encontramos alguns anúncios da cidade iluminada de Nero, ou o jardim iluminado de Nero. Nero aprisionava os cristãos. Nero foi um dos piores dos imperadores, foi um dos piores. Ele, Domiciano, foi um dos piores imperadores que Roma teve. Nero, ele prendia os cristãos, e enrolava um certo tecido no corpo do cristão como se fosse uma múmia. Jogava betume, ou seja, um combustível da época, e deixava o cristão no sol, amarrado o dia inteiro. Quando anoitecia, Nero, ele ordenava que aqueles cristãos que estavam em ponto estratégico fossem incendiados. E eles morriam queimados e louvando o nome do Senhor. Isto é ser verdadeiramente um cristão. Isso é ser verdadeiramente um cristão. É alguém que renuncia às suas próprias vontades. Olha, o Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, Jesus, ele nos chamou para segui-lo, não para andar ao lado dele. No momento em que eu me comprometo a seguir a Jesus, eu não tenho que participar de decisão. Eu tenho que dizer, como disse o apóstolo Paulo, a partir do momento em que eu decidi a servir a Jesus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem muitas pessoas que dizem: olha, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu quero dizer para você, você não tem o direito de concordar. Você, como cristão, tem o direito de aceitar e obedecer a palavra de Deus. Esse é o direito que nós temos. Esse é o dever que nós temos, viver um verdadeiro evangelho. Hoje estamos vivendo aí um lockdown, ou seja, um fechamento de igreja, uma perseguição velada. Onde estão os verdadeiros cristãos? Onde estão aqueles que estão prontos para colocar a cara a tapa? Onde estão? Estamos prontos para ir para a rua, para dizer que Jesus é o Senhor? Estamos prontos
dizer que Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre, ele não muda. Dando sequência. Nós devemos, irmãos, repensar que tipo de cristão que eu estou sendo. Hoje é o tipo de cristão que tem coragem de dizer para Deus, eu não aceito tal situação na minha vida. Quem é que tem autoridade? É Deus ou é você? Porque a Bíblia diz que Deus é o oleiro e eu e você somos barro. Quem tem autoridade na minha vida é Deus. Jesus me chamou de seguidor. Eu sou seguidor de Cristo, eu não ando ao lado dele, não. Porque quem anda ao lado participa da decisão. É por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, é vir a seguir a mesma pisada. É seguir o mesmo trajeto, é andar onde ele andou, aleluia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então eu tenho que negar a minha vontade. Eu tenho que negar, restaurar a porta do peixe. É eu pensar que tipo de cristão que eu estou sendo. Restaurar a porta do peixe é eu saber em quem eu tenho crido. Não é ser cristão de hobby. Porque a Bíblia diz que vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor. Para a vinda do Senhor. Aí agora, aparecem alguns grupos de cristãos dizendo que Jesus só quer o coração. Não sou contra, mas eu sou obrigado a falar a verdade. Porque ai de mim se não falar a verdade. Então, irmãos, vamos repensar que tipo de cristão que nós estamos sendo. Tem pessoas que são cristãos, agente secreto. Como assim? Onde ele mora, ninguém sabe que ele é cristão. Aonde ele estuda, ninguém sabe que ele é cristão. Aonde ele trabalha, ninguém sabe, nem desconfia que ele é cristão. Que ele é um servo do Deus vivo. Não, irmãos. Temos que restaurar a porta do peixe. Peixe fala de movimento, fala de expansão, fala de multiplicação. Uma vez que eu entrei pela porta das ovelhas, Jesus, ele me chama, vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu vim até Jesus, eu entrei pela porta das ovelhas. Eu agora tenho acesso ao aprisco. Uma vez que eu entrei pela porta das ovelhas, agora eu tenho que fazer movimento, eu tenho que sair pela porta das ovelhas, entrar pela porta das ovelhas e sair pela porta do peixe. Uma vez que eu sair pela porta do peixe, eu vou levar e vou voltar. Que Jesus falou, ele entrará e sairá e achará a pastagem. E nós temos que ser ovelha e não ser bode. Ovelha fala de obediência. Ovelha fala de um animal que está sempre perto do seu pastor. E Jesus, ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pela a sua ovelha. E quando Jesus nos comissionou para o Evangelho, na raiz do Evangelho, o imperador ou um governador, quando ele ia visitar alguma aldeia ou alguma cidade, ele mandava um arauto. O arauto era nada mais que um pregador, alguém que pregava com autoridade. Ou seja, ele vinha em nome do imperador e falava com a autoridade do imperador. Agora Jesus nos chamou, Jesus me chamou, Jesus te chamou e nos enviou. Olha para você ver a dinâmica do crescimento do Evangelho. Lucas capítulo 15. Jesus, ele começa a falar sobre a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. Meu pai é o agricultor. Toda
a vara que está em mim e não dar fruto. Olha aí como é que está a sua vida de evangelho. Você tem dado fruto? Você tem contribuído para o reino de Deus? Toda vara que está em mim e não dá fruto, ele a tira. Quem tira a vara é o Pai, não é o pastor, não é o pai presbítero, não é o diácono, não é o dirigente, não é o missionário, não é o apóstolo. Quem tira a vara é o Senhor. E Jesus, ele continua dizendo, e as varas que dá fruto, ele as limpa para que dê mais fruto ainda. Ele diz, olha, eu sou a videira, vós a vara. Se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Oh, amado, a palavra do Senhor, ela tem que estar patente na nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem que estar a cada dia mais e mais e mais e mais na nossa vida. Porque sem o Senhor, nada nós podemos fazer. E ele também disse que nós estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Oh, aleluia! Nós estamos limpos pela palavra que o Senhor, ele nos tem falado. Dando sequência aqui que nós começamos a falar sobre a quantidade de cristãos que havia na Palestina. Em 50 anos, 500 mil de cristãos, 500 mil de cristãos, apenas na Palestina. Isso aí você pode encontrar nos relatos históricos. Em 60 anos, todo o mundo daquela época já tinha sido evangelizado. E naquela época, ó, hoje, eu pego um avião aqui, com 45 minutos eu estou chegando na Bahia. É fácil. Pego um avião aqui, algumas horas eu estou chegando na Europa. Algumas horas eu estou chegando na América do Norte. Estou chegando no Japão, na Ásia. Mas naquela época não, irmãos. Naquela época o transporte mais rápido que existia era o cavalo. Era andando a pé, evangelizando e pregando que Jesus Cristo era o Senhor. Hoje acontece conosco como cristão, de entrarmos dentro do ônibus e sentarmos. Alguém chega com dificuldade do nosso lado, senta ao nosso lado e nós não damos o remédio para a sua dor. E nós temos o remédio, nós temos Jesus. Às vezes vemos alguém chorando e não tomamos a carga da pessoa. Ah, eu não conheço, não tem nada a ver comigo. Não, irmão, Jesus nos chamou para irmos e para darmos fruto, e que o nosso fruto permaneça. Eu comecei a falar aqui sobre o arauto do imperador. A palavra usada era, no grego era querigma, significa pregar com autoridade. E Jesus nos deu essa autoridade quando ele disse, ide por todo mundo e pregai, ou seja, querigma, fala com autoridade. Ah, mas eu não gosto de tal pessoa. Ah, a pessoa da rua tal, do bairro tal, eu não gosto. Ah, peraí. Eu não gosto de pregar para traficante. Eu não posso pregar em presídio. Eu não gosto de pregar para bandido. Para Jesus, ele tem o mesmo valor que você. Olha, vamos ver lá em João 4. Havia uma guerra entre dois povos, entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, os judeus, eles não se relacionavam bem. Eles não se comunicavam bem. Os judeus, por sua vez,
Eles julgavam superiores aos samaritanos e os samaritanos se julgavam superiores aos judeus. Mas a Bíblia diz que Jesus descendo de Jerusalém, e era-lhe necessário, olha o que diz o texto, e deixou a Judéia e outra vez foi para a Galiléia, Jesus, e era-lhe necessário passar por Samaria. Olha, primeiro ponto, nós devemos considerar aqui. Primeiro, para descer da Judéia para a Galiléia, o caminho mais perto não era passando por Samaria. Jesus então resolveu passar por Samaria porque era-lhe necessário. Necessário porque havia uma mulher naquela cidade que estava desesperadamente precisando de uma palavra. Ora, Jesus chegou perto do poço de Sicar, da cidade de Sicar, perto do poço de Jacó. Ele disse para seus discípulos: olha, vamos à cidade comprar algum alimento. Está registrado em João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 29. Você pode acompanhar essa leitura em casa. E Jesus assentou-se junto ao poço, próximo, era perto de meio-dia. Aí veio uma mulher da cidade para tirar água. E quando Jesus viu a mulher, ele não enxergou somente a mulher, ele enxergou o tamanho da dificuldade que aquela mulher tinha. Porque era uma mulher mal vista na sociedade. Porque é um local onde a temperatura normal é próximo aos 50 graus Celsius. As mulheres, elas iam na parte da manhã para buscar água, para lavar as suas roupas. E aquela mulher ela não podia, porque era uma mulher mal falada, mal afamada. É uma mulher que já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava com ele não era dela. Ela era uma, como se diz aí, uma ladrona de esposa. Né? Mas Jesus viu a necessidade daquela mulher. E sabia na sua presciência que ela estaria aproximadamente meio-dia, na hora do maior calor. Na hora que não tinha ninguém na beira do poço, ela veio para tirar água. E quando ela chegou ali para tirar a água, olha o importante. Jesus ele se aproxima dela. Ele viu a necessidade daquela mulher, mesmo que ela não estivesse disposta a ouvi-lo. E disse para ela: mulher, dá-me de beber, ou seja, me dá um pouco de água para aliviar a minha sede. Gentilmente o apóstolo João escreveu assim, que a mulher responde: vejo que tu és judeu, e como tu pedes a mim de beber, sendo eu samaritana? Ou seja, a guerra estava travada. Gentilmente eu disse que João ele disse assim, mas em outras palavras, aquela mulher, ela deu uma escorraçada em Jesus. Ela disse para ele: como é que você tem vergonha na sua cara, não? Tu está pensando o quê? Tu é judeu. Eu estou vendo que você é judeu. Porque o judeu veste diferente. O judeu fala diferente. E você não tem vergonha na cara, ou raça, ou casta inferior. Porque os judeus se consideravam superior. E os samaritanos se consideravam superior aos judeus. Era uma briga. O judeu, se ele lavasse a mão numa fonte, o samaritano não tinha coragem de lavar o pé. E de vice-versa. Se o samaritano lavasse a mão numa água, o judeu nem o pé lavava. Era uma guerra, eram inimigos. Mas Jesus veio para conciliar os povos. Era-lhe necessário. Aí aquela mulher então diz para ele assim: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque, olha a explicação, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam.
Mas Jesus, ele tinha a resposta certa, irmão. Evangelismo ou o evangelho não olha quem ou a quem. Olha o coração da pessoa. Era uma mulher, primeiro ponto, uma mulher mal falada. Segundo ponto, havia uma inimizade entre judeus, eram desafetos, judeus e samaritanos. Aí olha a resposta que Jesus dá para aquela mulher. E Jesus respondeu: se tu conheceres o dom de Deus, e a quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Jesus, ele criou uma situação para dialogar com aquela mulher. E disse à mulher: Senhor, tu não tem nem como tirar, tu não tem vasilha, tu não tem corda. E ela continua: e o poço é fundo. Onde, pois, tens águas vivas? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Aí Jesus responde e diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aí ele despertou a curiosidade naquela mulher e logo ela quis a água. Aí Jesus falou com ela assim: olha, vai, chama seu marido. Ela responde: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que vocês têm agora não é seu. Então, irmãos, o evangelho é urgente, é agora. Precisamos restaurar a porta do peixe, precisamos restaurar a evangelização. O evangelho, ele é sem fronteira. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. A paz do Senhor Jesus.